Hoje eu estou aqui nada mais nada menos do que para te falar do amor, do propósito, do chamado que que Jesus tem para a tua vida. Porque eu fico muito incomodado de ver pessoas vivendo a vida sem objetivos, sem propósito, sem metas, sem entender o porquê que elas estão aqui na Terra. Entenda, o chamado que Deus, a gente usa esse termo no crentez, no evangeliquez, chamado é simplesmente uma missão de vida que Deus te deu. Todo mundo que está aqui, sem exceção, tem um chamado. Independente da tua história, independente da tua trajetória, daquilo que você já tenha feito de errado, daquilo que você já tenha vivido, dos atalhos que você já tenha aberto, ou do quão quebrantado o seu coração chegou até esse momento aqui agora. Você tem um chamado divino. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para governar. Perdemos isso quando entramos em pecado, mas aí através de Jesus, nós nos tornamos como reis e sacerdotes na nova aliança para ministrar aquilo que nós temos recebido de Deus. Para ministrar ao mundo, para impactar o mundo, para pregar o evangelho, para ministrar tudo aquilo que nós temos recebido diante das pessoas. É hora de nós começarmos a nos atentar para viver o sobrenatural na prática. É hora de parar de se escorar em experiências do outro e começar a ter as suas próprias experiências com o Eterno. Entenda como experiência é você manter um nível de relacionamento, é você manter um nível de vínculo com Deus, com o seu Criador, inabalável. O ato de você ir até a sabedoria milenar, até a palavra, o ato de você orar, o ato de você jejuar, acaba virando o estilo de vida e você acaba agora não vivendo sem. Tem um personagem dentro de todo o contexto bíblico que se chama Daniel. E Daniel, ele tinha um hábito. Mais do que um hábito, ele tinha um estilo de vida. Ele 3 vezes ao dia separava um momento para orar a Deus. Daniel, ele não tinha a Bíblia completa escrita. Daniel, ele não tinha materiais de apoio espirituais. Daniel não tinha outros preletores, não tinha YouTube para qual ele podia pesquisar por qualquer tipo de pregador, de mensagem, de culto, de igreja. Qualquer conteúdo espiritual, Daniel não tinha nada disso. A única ferramenta que ele tinha para se conectar com o seu Criador era a oração. E ele fazia isso sem falhar. E aí, em determinado momento, só para que você entenda, no determinado momento ele era ali um dos sábios da nação mais poderosa na terra na época, que era a Babilônia. E algumas pessoas se começaram a invejar o cargo que Daniel tinha, a sabedoria que Daniel tinha, a influência que Daniel tinha, começaram a perseguir. A Bíblia é muito clara ao dizer que eles fizeram uma auditoria de todo o trabalho de Daniel, desde quando Daniel já tinha uma certa idade, e ele começou quando ele era um adolescente. Já tinha passado por alguns reinados, até chegar naquele reinado onde ele estava naquela situação, naquele momento. Tinha mantido o seu cargo e tinha mantido o seu bom legado. E eles fizeram uma análise, esses homens eles fizeram uma auditoria do trabalho dele. E não acharam nada, nem por negligência, nem por indisciplina. Qual que foi a solução? Lançaram um decreto para que ninguém adore qualquer outro Deus que não seja o rei Dario, que era o rei da época. Sabe o que Daniel faz? Esse decreto ele tinha uma ameaça de morte. Na verdade, uma promessa. Todo aquele que adorasse outro Deus que não o rei Dario, seria lançado na cova dos leões. Sabe o que Daniel faz quando ele fica sabendo do lançamento desse decreto? Ele escancara a sua janela, voltada para sua terra natal, Jerusalém, e ora. Ele escancara, ele não mudou o hábito dele, ele não orou escondido, ele não foi para um outro lugar, ele orava, ele começou a orar no mesmo lugar, escancarou a janela, virado para sua terra natal, e orou. Quando eu falo de experiência com Deus, eu falo de você ter um vínculo que seja inabalável. Independente do que aconteça, independente do que aconteceu no dia anterior, você acorda e a primeira hora do seu dia você reserva para se conectar com o Eterno. E é no secreto com o Senhor, é nesse momento que acontecem as coisas mais extraordinárias. É nesse momento que o seu chamado é ativado, é nesse momento que o seu chamado é revelado, é nesse momento que aquela resposta daquela oração, que você já tem orado há anos e anos, vem. Porque ali é o momento em que a voz de Deus e os sussurros de Deus ficam muito mais claros, porque está só Ele e você naquele encontro.
Veio uma palavra até mim, que se você tem aí a sua Bíblia, quero que você acompanhe. Aqui, 1 Coríntios, ó. Capítulo 1. Diz assim. Esse aqui é capítulo 1 a partir do verso 4, certo? Ali no Novo Testamento, uma das cartas de um dos maiores evangelistas de todos os tempos, que foi Paulo. E ele escreve dizendo assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, observa isso. Não foi enriquecido em uma área, não foi enriquecido aqui ou ali, vocês foram enriquecidos em tudo por causa dele. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Observe isso. Na minha experiência, na minha trajetória, conversando principalmente com jovens, eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim: João, eu não tenho dom. João, eu não tenho habilidade. João, eu não sei para que eu vou servir. Eu não sei qual faculdade seguir. E a gente percebe, conversando com essas pessoas, que não são poucas, muitos jovens, muitas pessoas, inclusive mais velhas e até certa idade, se encontram nessa mesma situação. Não sabe o seu dom, não sabe o seu chamado, não sabe para que você existe, não sabe para qual o objetivo para qual você foi gerado. Mas Paulo é muito claro ao dizer que todos nós temos um dom. Em outra passagem ele cita que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Os dons que você tem, querido, observe que dom, quando eu falo de dom, eu não estou falando de vir aqui na frente, eu não estou falando de tocar ou de cantar. Os dons são diversos. Talvez você tenha um sorriso que encante pessoas. Talvez você tenha uma habilidade de se relacionar com pessoas como ninguém. Talvez você tenha uma habilidade de resolver conflitos como ninguém. Talvez você tenha uma habilidade de gerenciar números, de gerenciar empresas como ninguém. E você pula de emprego em emprego e não entende o porquê Deus vem te colocando nessas situações de desemprego, sendo que Deus, ele quer te dar uma empresa para abençoar pessoas. Sabe, é hora da gente parar com essa mentalidadezinha de crente. De que eu sou pecador, de que eu sou miserável, de que eu não consigo, de que eu não mereço, querido. Em Cristo Jesus há mérito em você, em Cristo Jesus há mérito na tua vida, em Cristo Jesus há habilidade, a capacidade, em Cristo Jesus você entende a tua identidade, em Cristo Jesus você entende o propósito para qual você foi formado. Em Cristo Jesus você entende que Ele permite que algumas situações, que algumas feridas entrem na tua alma, entrem na tua existência para você aprender e crescer. Porque Ele tem grandes projetos, mas você precisa ser treinado primeiro. O próprio Jesus, sendo Deus, treinou 30 anos para um ministério de 3. Quem diremos nós? Às vezes a gente quer passar por um milagre, a única coisa que a gente precisa é só passar pelo processo. Sobreviver ao processo, sobreviver à situação, sobreviver à tempestade, sobreviver à cova dos leões, sobreviver à fornalha, sobreviver à perda de um ente querido. Só isso, só sobreviver. Porque quando você passar por isso, você vai estar mais preparado emocionalmente, mais preparado espiritualmente, você vai estar com a vida financeira em ordem. São as 3 áreas que o inimigo mais ataca. E aí, então você agora consegue administrar os grandes projetos que Ele tem para você. Porque nós, Jesus, Deus, eles poderiam outorgar a tarefa de ministrar aos anjos, mas Ele escolhe outorgar essa tarefa a nós. Um amém. Obrigado. Algo que Ele poderia outorgar aos seus anjos, ao seu exército, que é um exército de milhares, Ele escolhe outorgar a você. Paulo, ele aqui é muito claro ao dizer que você tem dom, que você tem chamado, que você tem propósito.
Há quantos anos você já tem vivido num barco à deriva? Você sente que a tua vida está dentro de um barquinho assim e você não tem mais controle, você depende das ondas para te levarem a certos lugares. Então você não entende por que as coisas não fluem, por que as coisas não dão certo, por que a tua vida financeira não evolui, por que a tua vida espiritual não evolui, porque você não consegue fortalecer um vínculo com teu filho, porque os teus filhos estão saindo pelo meio dos teus dedos e você não tem mais controle sobre eles, você não entende por que isso acontece, você não entende o propósito para qual Deus chamou você. Entenda, propósito, chamado, missão, não é só atravessar o oceano como missionário, não é só dirigir uma igreja como pastor, uma igreja só com missionários, ou uma igreja só com pastores, é uma igreja fadada ao fracasso. Jesus precisa, Deus precisa de pessoas como eu, como você, inseridas nas diversas camadas da sociedade, para que nós consigamos ali dentro, ali no meio do nosso trabalho, da nossa família, do nosso círculo social, da nossa vizinhança, conseguir manifestar, conseguir resplandecer a cultura dos céus, para que o rei, ele se sinta à vontade para se manifestar. A vida, a solução para a vida das pessoas não está naquilo que você fala, está em quem você apresenta. E quantas vezes você já tem deixado de apresentar Jesus, não porque você não fala, mas porque a tua vida não é coerente com os seus resultados não são coerentes com o evangelho que você diz seguir. Você diz seguir o evangelho que fala de paz, de amor, e você tem segregado pessoas. O evangelho diz que nós temos que amar, que nós temos que acolher. O evangelho traz conselhos, princípios a respeito de relacionamento, e você está com o relacionamento quebrado. O evangelho traz princípios a respeito de paz, a paz que excede a teu entendimento e você não está conseguindo dormir à noite. Que testemunho você tem dado? Que legado você tem deixado? A coisa mais importante para nós é o nosso legado. Quando você morre, você não leva para você o dinheiro, você não leva para você o carro, você não leva para você a casa. O que fica na memória das pessoas é o teu legado. Quando o mandamento diz, quando a lei moral de Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é sair falando meu Deus, meu Deus, meu Deus. É dizer que é cristão, que é um seguidor de Cristo e não ter resultados na tua vida coerentes com aquilo que você diz seguir. Deus é o nosso coração, o homem vê os nossos resultados. A mentalidade de crente diz assim, Deus é o meu coração. Então é aqui, é eu e Deus. E sai por aí xingando pessoas, mandando em direto no Facebook, fazendo picuinha. Imaturidade. Se eu quero saber quem é você, quanto você ganha, como é a tua vida, eu só preciso perguntar para as 5 pessoas que mais convivem com você. Se perguntassem para 5 pessoas que mais convivem com você, quem é você, o que elas diriam? Chega de parar, de brincar. Chega de brincar de ser cristão. Chega de brincar de dizer que é um seguidor de Cristo. Chega de viver uma vida vazia, sem propósito, porque entendo o propósito é para todos, independente se você frequenta a igreja ou não, independente se você devolve o dízimo ou não, independente se você já tem 10 anos de crente ou se você tem 1 ano de crente, de batizado só, o chamado, o propósito, ele é para todos aqueles que decidem viver uma vida de acordo com os princípios que Deus estabeleceu e viver uma vida de conexão com o eterno, de viver uma vida de paz, de harmonia com aquele que te criou, de viver uma vida, uma caminhada assim, juntinho, nos mesmos passos, seguindo os passos que Jesus deixou para você, seguindo os passos, as orientações que Ele deixou para você. Ele fala assim, me segue, vem comigo. Eu já passei por aquilo que você passou, eu já fui caluniado, eu já fui perseguido, pessoas já espalharam boatos a respeito de mim, pessoas já me perseguiram, pessoas já falaram mal de mim na internet. Tudo que você está passando eu já passei por aflição emocional, eu já tive medo da morte, mas ainda assim eu venci para te mostrar que é possível, pela minha graça, pelo meu poder, pela minha misericórdia, é possível você vencer o mal, é possível você anular uma vida inteira de pecado e começar uma nova vida agora em Cristo Jesus, independente do que as pessoas falam de você,
independente do que as pessoas falam pra você, independente da crença que elas tenham colocado no teu coração, independente da crença que os teus pais tenham colocado quando você era criança, independente da tua história até agora, Jesus te convida a uma nova história junto com Ele. Simples. Pai tá on. O Pai tá on, ele diz assim, ó. Vem comigo. Vem comigo que você não vai parar de ter aflição, não. Pelo contrário. As aflições são até piores agora. Mas você vai vivenciar e vai testemunhar de uma paz que excede a todo entendimento. Você vai receber poder para ser a minha testemunha. No mundo, em uma geração que é constituído de uma geração corrompida e depravada, uma nova geração se levanta. E quando eu falo nova geração, não estou falando somente de uma juventude. Eu falo de uma nova geração, uma geração com pensamento diferente. Entendendo a essência do Evangelho do Reino. Uma nova geração se levanta para começar a viver o Evangelho do Reino. No mesmo capítulo, diz assim, lá no verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha para trás. Lembra de quem você era. Ou olha para agora, pensa em quem você é, antes de você começar a cumprir o chamado. Talvez o mais improvável. Talvez o mais recluso. Talvez o que tivesse menores chances de conseguir manifestar o Evangelho do Reino. É esse quem Deus chama. Porque talvez eu esteja falando para alguém que não se sinta capaz ou merecedor da graça de Cristo. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que aonde abundou o pecado, ou seja, aonde aumentou o pecado, superaumentou a graça. E o nosso Deus é rico em perdoar, independente da vida que você tenha levado até aqui. Talvez você já tenha colecionado anos de igreja, mas são anos de igreja vazios e infrutíferos, vivendo uma vida dupla, que só você sabe. O convite hoje é para que você comece a viver de acordo com os sonhos, os propósitos e os desígnios que o céu tem para você. O ser humano planeja e é bom, é excelente planejar. No entanto, quando nós entregamos os nossos planejamentos a Deus, esses planejamentos se conectam aos planejamentos do céu. Eles têm a chancela de Deus e a tua vida começa a fluir de uma maneira extraordinária. E aí vem a situação difícil, vem a tempestade, você consegue ficar tranquilo, dormir à noite, porque você sabe que naquele barquinho Jesus está dormindo. Porque você sabe que naquela fornalha Jesus está passeando com você. Vai chegar um tempo e o Espírito Santo vai ser derramado. Coisas extraordinárias por todo mundo vão começar a acontecer. Mas você tem que estar preparado para receber esse poder. E ainda hoje, nos dias de hoje, esse poder está à sua disposição. O poder do Espírito para milagres, para maravilhas, para prodígios, porque é isso que vai nos diferenciar. Uma atmosfera celestial, a presença de Deus vai começar a se manifestar na tua vida. As pessoas vão conhecer não o Deus de Israel, mas o Deus do João, o Deus da Milene, o Deus do Nicolas, por aquilo que você tem vivenciado, tem mostrado, tem pregado.
muitas vezes até sem falar, mas as pessoas olham para as tuas superações, olham para aquilo que você já venceu, olham para essa situação que você está difícil de encarar. Você não consegue ver o próximo passo, o boleto já venceu, você não tem dinheiro. Isso aí rouba a tua paz. Mas apesar disso, quando você se coloca nos mesmos caminhos de Deus para cumprir o chamado que Ele tem para você, você sabe que tudo está nas mãos dEle. A única coisa que você precisa fazer é descansar.